torcedor, com a saída do Náutico, 2 jogadores podem estar vindo para o Sport. Torcedor, vamos falar do Marco Antônio aí, vamos falar sobre isso, torcedor. Torcedor, Pablo Diego, o Sport está abrindo agora negociação com o Novo Horizontino que tem interesse em Pablo Diego. Vamos falar sobre isso. Pode ter que pagar até metade do salário para o prejuízo ser menor, torcedor. Depois da vinheta, bota o hino da máquina, torcedor. Você é esporte? Então você veio para o lugar certo. Aqui é seu lugar, se inscreve, dá um like e aperta o sininho. Pois é, torcedor. Pablo Diego, o Novo Horizontino de Eduardo Batista. Eduardo Batista vem ajudando o esporte, né? Tem interesse, né, em Pablo Diego. Pablo Diego é um jogador que não joga, não estava nos planos nem de Mariano Souza, nem de Guto. Então, ou seja, o salário é alto, então o esporte tem que fazer como os clubes fazem, que às vezes quando querem dispensar um jogador e desonerar um pouco a folha, reduzir o impacto na folha, é pagar 30%, 40% e negociar, né? Tem que ser flexível, os caras têm que se esforçar em certos pontos, não só em contratar, mas também em reduzir a folha em jogadores que não estão produzindo, só onerando a folha, né? Pois é, só inflacionando a folha. Pois é, torcedor. Mas vamos falar aqui. Marco Antônio é um destaque, né? É um jogador que jogou muito tempo no Ceará, jogador que jogou no Internacional, jogador de 24 anos, que é um cara que joga de segundo atacante, joga de volante e joga de meia. Então, esse é o cara que vai substituir a ausência do papel que Alan Ruiz fazia. Alan Ruiz saiu e deixou a lacuna, porque Tite Ortiz não faz a função de Alan Ruiz, né? Não segura aquela bola ali no meio campo como se fosse um volante de transição. O Fabrício Domingues também não faz isso, também é muito solto, é muito coringa, né? Tá em todo lugar ali e ao mesmo tempo às vezes não faz uma função específica como Alan Ruiz fazia. Então Marco Antônio é esse cara. Por que o Sport vai trazer Marco Antônio? Porque o dirigente está sob uma pressão extraordinária. Não, será que é só isso? Não, porque a logística, né? O dirigente colocou bem claro que para trazer um jogador, por exemplo, mesmo que a pressão está um pouco alta, está 22-14. O Sport, o diretor, vai focar em outro jogador da Série A, desculpa, da Série C, que para clubes que terminaram e não foram para outra fase, não estão entre os 8 melhores, né? Então, feito o Náutico e feito outros clubes. Mas tem outra coisa que o dirigente diz que é um empecilho. O talento de Marco Antônio é comprovado, o torcedor nessa hora tem que pensar no acesso. O torcedor, não, porque jogou no Náutico, o torcedor não pode ser passional demais. O cara tem que esquecer a greia, a resenha, tem que pensar feito um diretor e ser profissional, né? E pedir a contratação, porque o cara é talento, o cara tem 24 anos, quer fazer o nome dele, aqui é o esporte, o lugar correto é fazer seu nome no futebol, no mercado de futebol, esporte. Aqui no Nordeste a gente não sabe, são poucos clubes, né? A gente cita aqui Fortaleza, Ceará, Fortaleza, Bahia, Esporte, né? Vamos lá. Então, dito isso, tem a seguinte questão. O diretor diz que o problema maior, esses caras já estão aqui em Recife, já estão adaptados, já estão instalados, já estão morando aqui. O problema é que na contratação, nessa segunda janela, o que tinha é porque tinha jogadores que estavam já amarrados com seus contratos e eles não estão. E outra coisa, trazer família, né? Eu me interessei por outro clube, da Série C, o volante de outro clube, né? O volante de transição de outro clube, o cara que faz o papel de Alan Ruiz de outro clube. Mas tem a questão dos colégios dos filhos. Os colégios dos filhos, o cara não vai vir lá do Paraná, porque lá do interior de São Paulo, porque os colégios dos filhos, as mulheres estão adaptadas aonde elas estão morando, nos condomínios, os colégios, o menino já está inserido no colégio, adaptado aos professores, aquele tipo de colégio, aquele tipo de aluno. Então, o diretor disse que tem esse problema. Já o Marco Antônio e o Matheus Melo já estão aqui. Então, Matheus Melo, por que Matheus Melo? Matheus Melo é porque o Sport não tem um cara que faça o papel que Jorginho fazia com Wagner Love no ano passado. A gente tem Lucas Lima, mas a gente não pode colocar de meia centralizado, de meia criativo, de meia armador, de meia atacante. A gente não pode só ter um meia, porque Tite Ortiz não faz muito esse papel. Tite Ortiz é um cara que cai muito pela beirada.
Tito Ortiz é um cara que trabalha muito como segundo volante de transição, mas não o estilo de Alan Ruiz, que para a bola, segura a bola, que é mais marcador, não. Tito Ortiz é mais, flutua mais e cai muito como fosse um meia esquerda. Mas o que eu quero dizer, tirando isso, é que a gente tem que ter um cara que feito segundo atacante. A gente tem que ter no jogo, a gente tem que ter variação, a gente tem que ter flexibilidade. Eu tenho que ter um cara feito o Jorginho e feito o Matheus Melo, porque ele jogou no Santo Náutico. Não podemos ser passional. Não é o momento, é o momento de ser profissional. É o momento de subir o esporte. A realidade na segunda janela é essa. Os jogadores estão tudo amarrado na Série B, na Série A. Os bons jogadores na Série C, o quê? Eu vou trazer um jogador que não quer vir porque tem problema de adaptação, porque vai ter problema de trazer a família. Então, os diretores já trabalharam que o problema maior da logística às vezes é isso. É a família que não quer vir. Né? Estilo, por exemplo, Rossi do Vasco. Não está sendo aproveitado pelo Vasco. Era um exemplo. Mas a família dele estava se adaptada. E ele vai ficar lá recebendo o salário de todo jeito. Para o Náutico seria muito bom? Seria, porque o Náutico não vai ter condições de pagar esses jogadores. Tá entendendo? Nem o Marco Antônio, nem o Fábio, nem o Matheus Melo, nem outro que o esporte possa se interessar. O esporte tem que ser, o diretor do esporte tem que parar de ser torcedor passional, agir como passionalismo, ou agir com excesso de lerdeza, ser lerdo no momento, porque daqui a pouco vem clubes da Série B e contratam o Marco Antônio. Clubes que é o Novo Horizontino, o Mirassol, o Goiás e o Matheus Melo também. Tá entendendo? Então, tem que ser o esporte tá precisando, o esporte tá no mal, o esporte saiu pra gente ter, o esporte tem 2 jogos a menos, mas o esporte por ter 2 jogos a menos, mesmo o esporte estando lá em 9ª colocação, e tem clubes abrindo 7 pontos, 2 rodadas, 8 pontos na frente do esporte, quase 3 rodadas, os 2 jogos a menos garantiu o esporte pelo menos aproveitamento. O esporte ficava entre o 3º melhor aproveitamento e ficava entre o 4º melhor aproveitamento. Agora o esporte está em 5º melhor aproveitamento porque tem 2 jogos a menos. Nem entra mais no G4. A pontuação está lá embaixo. Daqui a pouco o esporte sai da página dos 10 primeiros e vai ficar na página dos 10 últimos. Aí você pode correr o risco, né? Dependendo da matemática e dependendo do jogo que falta de segurar Guto e se dar mal. A gente tem que planejar. Se não tem dinheiro para demitir Guto, bota César Lucena. Afasta o Guto. Deixa ele aí na inativa. Deixa ele no sub-20. Bota o César Lucena com o Thiago Largue. Se a questão não for pagar a multa de Guto. Então tem que agir assim. Tem que parar de ser... Tem que ser profissional numa amplitude nessas horas, senão o esporte pode pegar o caminho de não acesso, pode pegar o caminho do descenso, pode pegar o caminho da mesmice da permanência na Série B. Valeu, torcedor do esporte! Galera, é o seguinte, eu lutei muito para falar isso aqui, tá? Mas vou falar. Eu sou esporte, gosto do esporte, amo o esporte e tô vendo a cobrança, que tem que ter essa cobrança mesmo da torcida, tá? Mas galera do esporte, torcedor do esporte, continue apoiando o esporte, continue indo pro campo, porque vocês são a diferença do esporte. Essa torcida do esporte, meu irmão, ela faz a diferença, entendeu? Eu falo porque 2013 foi difícil pra gente, mas se não fosse vocês, a gente não conseguia. 2014 do mesmo jeito, tá? Copa do Nordeste, Pernambucano, vocês arrastando a gente, tá? Então, deixa esse recadinho pra vocês. Vocês, torcida, é o principal jogador do esporte, é a torcida do esporte. Para o esporte subir, a torcida tem que estar junto com a diretoria, junto com os jogadores, tá? Incentivando. Vocês são foda. E pelo esporte tudo.